Olha, 2 funcionários da Embaixada de Israel nos Estados Unidos foram mortos em um ataque a tiros ontem à noite. Luca Bassani, e o governo americano disse tratar de um crime de ataque antissemita. Conta pra gente, bem-vindo. É isso mesmo, Evandro. Nós vemos que a situação do antissemitismo também chegou aos Estados Unidos, segundo o próprio governo norte-americano, após a morte de 2 funcionários da Embaixada de Israel, muito jovens, inclusive, né? Um deles de 30 anos e uma moça de 26 anos, ambos que eram namorados e pretendiam se casar em breve. Ele, pesquisador na questão política dentro da embaixada, e ela organizava as viagens dos americanos para Israel e vice-versa. A gente vê que foi um crime que aconteceu não muito longe da Casa Branca, cerca de 2 quilômetros, na frente do Museu Judaico de Washington, e o homem que cometeu esse crime, né, o criminoso, o assassino, foi levado imediatamente pela polícia. Pouco antes dos tiros, ele gritou "Free Palestine", né, Palestina livre, o que mostra provavelmente uma orientação política bastante evidente em tudo isso. O presidente Donald Trump se manifestou nas suas redes sociais dizendo que não há espaço na sociedade norte-americana para mais antissemitismo e disse que isso precisa acabar agora. Ao mesmo tempo, enviou suas condolências a toda a família, as famílias das vítimas, e espera que Deus os abençoe a todos. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que se trata de um ato atroz e, inclusive, ligou para o presidente Donald Trump, que garantiu a ele, apesar de mais detalhes não serem divulgados, que todas as investigações seguirão seu curso, seja pelo FBI, pela CIA e também a própria polícia de Washington, para responder se foi algo isolado ou se o assassino fazia parte de uma outra organização com fins religiosos ou até mesmo políticos. Uma história bastante triste que mostra que, apesar da guerra acontecer milhares de quilômetros, o radicalismo também se faz presente em localidades longínquas. Agora eu quero falar com vocês sobre esse ataque nos Estados Unidos que resultou na morte deste casal. A guerra ela começa a extrapolar, né, os limites territoriais, isso há muito tempo, mas parece que cada vez mais a intolerância ela vai provocando situações mais violentas e que trazem esse resultado que o Luca Bassani nos contou, Alan Gani. Pois é, Evandro, o antissemitismo é algo abominável, né? É inadmissível que depois da Segunda Guerra Mundial, depois de todas as atrocidades feitas com o povo judeu, a gente tenha demonstrações na maior democracia do planeta, que são os Estados Unidos, de antissemitismo. Mas aí eu chamo a atenção para algo muito sério. Nas universidades norte-americanas são permitidas muitas vezes manifestações antissemitas, algo muito grave. Tem um livro que eu até recomendei no Pânico hoje, recomendo aqui porque é muito embasado em fatos, e eu gosto de livro assim, com embasamento acadêmico, trazendo fatos, que é A Guerra contra o Ocidente, do Douglas Murray, mostrando que muitas vezes nessas universidades norte-americanas se fomenta uma narrativa anti-ocidental. E dentro dessa narrativa anti-ocidental, isso não tem nada a ver com intelectuais, são militantes disfarçados de intelectuais, existem ali palavras, movimentos antissemitas. Então, isso nasce de movimentos intelectuais, entre aspas, e contamina pessoas. E aí, claro, a gente tem um desfecho de um ato terrorista bárbaro como esse. Gustavo Segré. Não consigo entender o que leva uma pessoa a tirar a vida de outra pessoa por uma questão de qualquer motivo, seja religioso, político, esportivo, o que for. Isso, claro, mostra um ataque antissemita. Os judeus em qualquer parte do mundo já faz tempo estão padecendo esse tipo de ataques. Agora, depois do 7 de outubro de 2023, em que o Hamas interfere, sequestra, estupra, mata pessoas, e aí pela mídia ou pela falta de comunicação e por erros também cometidos pelo governo Netanyahu, tem muita gente no mundo que culpa o Israel por essa situação contra a Palestina. E aí nós temos a consequência. É lamentável. Fala, seu Piperno. Eu recomendo um livro. Bom, primeiro eu quero dizer que eu sou radicalmente contra a pena de morte. Sempre me manifestei em relação a isso. Eu acho abominável esse tipo de ação. Tomara que os seus autores sejam presos e
rigidamente punidos, enfim, punidos com todo rigor, mas eu recomendo também um livro chamado Laboratório Palestina, que mostra como a Palestina se tornou realmente uma espécie de campo de treinamento para muitas armas, técnicas, para muitas formas de, inclusive, se matar em massa, né? E vejam só, são 3 fatos que eu acho que tem muita correlação ocorrida nessas últimas 24 horas. Essa manifestação no Knesset, né, e aí a gente está falando de um parlamentar israelense, árabe-israelense, né, que ele faz essa série de denúncias, inclusive chamando a atenção para a morte de 19 mil crianças e 53 mil pessoas. Esses 2 inocentes assassinados cruelmente em Nova York, e hoje um grupo de diplomatas de 20 países que visitavam a cidade de Jenin, lá na Cisjordânia, terem sido dispersados por tiros, por disparos feitos por integrantes do exército israelense. Eles argumentaram que esses diplomatas não tinham autorização para visitar uma daquelas regiões. E, por conta disso, eles resolveram dispersar, então atirando para poder, enfim, fazer com que esses diplomatas recuassem. Diplomatas, aliás, de 20 países, o Brasil era um deles, mas também muitos de países da Europa. Arremate aí, Zé Maria. É um absurdo, eu fico imaginando, né, como o ser humano é capaz de fazer uma maldade tão grande. Pessoas que não fizeram nenhum mal, pessoas que estão levando a sua vida. E esse tipo de ação é a segunda parte de um trabalho de desumanização de alguém, de um grupo, né? E esse trabalho eu presto muita atenção e me preocupei muito quando eu vi, eu me preocupei muito com a minha família, com os meus amigos e tal, quando eu vi trabalhos feitos, né, por grupos radicais através da internet que acabam cooptando jovens e tal para vários tipos de atrocidades e de lutas de desumanização de qualquer grupo, contra judeus, né, contra, enfim, não há nada, nenhuma ideologia, nenhuma religião que possa justificar um tipo de atitude destas. Eu entendo que não haverá um ponto final nisso, não haverá. Sempre haverá pessoas que cooptam. Eu li até que muda a cabeça da pessoa, muda completamente o jeito de pensar. Quando alguém é cooptado por um grupo radical. Né? Eu devo dizer que nunca aconteceu, mas eu falei, meu Deus, isso pode estar acontecendo na casa de qualquer um, né? Uma pessoa de outro país, um grupo de outro país, cooptando jovens aqui no Brasil. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, isso aí vai justificar, veja bem como é improdutivo, isso justifica até uma reação maior contra a ideia que a pessoa que fez essa loucura aí entende que defende, né?